Bom, muito bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da equipe do Sala Técnica e hoje eu estarei comentando a prova realizada pela UFG neste ano de 2017, uma prova bem recente e foi pelo DEMAI, beleza? Eu vou estar comentando só as questões da parte específica e vou dividir essa aula em dois blocos e o último bloco, para poder explanar um pouco mais o conteúdo, para quem tem dúvida, as duas últimas questões da prova que foi com relação de cálculos. Então a gente vai aqui agora entender e se aprofundar um pouco mais no conteúdo, conhecendo as questões da prova e até entender como é que a banca trabalha. Então vamos lá. Bom, vamos ler aqui então essa primeira questão, acompanhe comigo aí na tela. Uma estação de tratamento de água de ciclo completo apresenta as seguintes etapas sequenciais. Bom galera, para quem está iniciando os seus estudos, né, o mais iniciante que seja, já deve conhecer o suficiente para responder essa questão. Por quê? Porque ela é uma questão com conhecimento muito básico. Então você tem que entender que as fases de tratamento seguem a seguinte ordem: coagulação, beleza? Floculação, sedimentação, que pode vir também na prova como decantação, filtração, e aí tem o processo de fluoretação, desinfecção, correção de pH por último. Então por isso que o gabarito da nossa questão é a letra C, beleza? Então vamos passar agora para a próxima questão. Vamos ler então a próxima questão. As estações de tratamento de água podem assumir várias configurações, ou seja, processos unitários podem ser incluídos, excluídos ou combinados em função da qualidade da água bruta. Desta forma, uma estação que emprega a tecnologia de filtração direta deixa de verificar a etapa da... Observe aqui o segredo da questão, filtração direta. Por aqui a gente vai entender e conseguir responder. Imagine, para quem conhece a aplicação do filtro russo, o filtro russo ele é um filtro que recebe o afluente, que deveria ser tratado, que deve ser tratado, e antes de entrar no filtro russo, esse afluente recebe os produtos para adição de alcalinidade, correção de pH, coagulante, e automaticamente o fluxo entra para dentro do filtro. Deste modo, a coagulação e floculação ocorre dentro do filtro. Então não temos a parte de sedimentação, ou seria a parte de decantação. Se a prova vir como decantação, seria a mesma coisa como eu já comentei na questão anterior. Não é como a ETA convencional, que temos a coagulação e a fase de floculação separada do decantador e depois que o fluxo é direcionado ao filtro. No caso do filtro russo não acontece isso. É como diz a questão na filtração direta. A parte de sedimentação não ocorre, então por isso que nós temos o nosso gabarito aí como letra D. Então vamos passar agora para a próxima questão. Essa questão é interessante, essa questão envolve um dos parâmetros que é cobrado pela portaria 2914 de 2011, que é elaborada pelo Ministério da Saúde, que é o controle microbiológico, a característica biológica da qualidade da água que é submetida a tratamento posteriormente para abastecimento humano. Então, vamos ler a questão. O objetivo da análise microbiológica da água é fornecer informações a respeito da sua potabilidade, ou seja, a ausência de risco de ingestão de micro-organismos causadores de doenças provenientes da contaminação por fezes de humanos e de outros animais. As bactérias do grupo coliforme são indicadoras de contaminação fecal. Então, o segredo da questão vai estar aqui na parte que fala sobre as bactérias do grupo coliformes. Então, pessoal, as bactérias do grupo coliforme, elas são, o que a questão quer saber, o porquê que elas são, de fato, escolhidas para o controle microbiológico e não outras bactérias patogênicas. É simples de entender. Quando nós escolhemos as bactérias do grupo coliforme, é porque elas conseguem sobreviver mais tempo na água. Então, se você tem mecanismos adequados para conseguir eliminar esse tipo de bactéria, posteriormente, com sucesso, serão eliminadas as demais bactérias patogênicas. Uma questão muito interessante sobre as bactérias patogênicas é que elas não conseguem sobreviver em faixas de pH muito altas. Elas conseguem sobreviver mais ou menos nas faixas de pH neutro, na faixa de 7, por aí, que é neutro, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas não com variação muito brusca. Outra questão interessante, existem algumas bactérias acidófilas que conseguem até mesmo colonizar as paredes do intestino humano.
Então, essas são algumas das informações que te trariam o gabarito a resposta C, que seria possui maior tempo de sobrevivência na água do que os organismos patogênicos intestinais. Beleza? Então, vamos agora para a próxima alternativa. Bom, dos métodos empregados na determinação de coliformes totáveis, termotolerantes e E. coli, um deles tem seu uso contraindicado a saber. Bom, essa alternativa quer saber qual dos mecanismos de análise bacteriológico que foi aí colocado em cada uma das alternativas não é indicado para a análise que nós já tratamos das bactérias do grupo coliformes. Pode ser as coliformes totais, algumas termotolerantes e até mesmo a bactéria E. coli, que é do grupo dos coliformes também. Então, nesse caso, a gente analisa o seguinte, vamos para a primeira alternativa, seria o método de fermentação em tubos múltiplos, seria o método de cultivo de bactérias para, posteriormente, análise desta, porque se houver a presença dessas bactérias, elas com certeza vão ali criar suas colônias. O método DTPA, né, CaCl2, ele não é adequado para fazer a contagem microbiológica ou se há contaminação microbiológica, porque é um tipo de análise que é mais utilizado na agroindústria. Né? Como você pode ver, vou até aqui circular a alternativa para vocês, esse método ele se utiliza como? Ele se utiliza para analisar micronutrientes que são necessários para o desenvolvimento de plantas e não necessariamente sobre micro-organismos nem bactérias do grupo coliformes. Aí eu vou também explanar um pouco mais das outras alternativas. O método de filtração em membranas também é um método que pode capturar as bactérias e identificá-las. O método de substrato cromogênico que é muito utilizado por ser um método mais fácil, relativamente mais fácil de análise, e qualquer operador dentro de sua estação de tratamento pode realizar essa análise. Coleta-se a amostra de água, coloca-se em um recipiente, da mesma forma é inserido um substrato, que é exatamente o substrato cromogênio. Esse substrato fornece, nesse caso, alimento para as bactérias. Desta forma, se houver a bactéria, ela vai reagir e a amostra vai apresentar contaminação, né? Aí tem as análises com raios UV e tal, para você confirmar se há contaminação de fato, mas basicamente é isso aí. Quando se coleta análises de água que já foi clorada, a gente usa o tiosulfato de sódio para eliminar o efeito do cloro e posteriormente realizar esse tipo de análise. Só uma curiosidade. Então vamos passar agora para a próxima alternativa, para a próxima questão. Nosso gabarito aí é a letra B. O que proporciona a dureza temporária da água? Bom, galera, o que proporciona a dureza temporária da água? Eu vou ler as alternativas aqui, algumas das alternativas, e você acompanha comigo na tela. Alternativa A. A presença de bicarbonato de sódio e de magnésio que não se decompõe frente à ação do calor. A presença de nitratos de cálcio e de magnésio que se decompõem frente à ação do calor. A presença de bicarbonatos de cálcio e de magnésio que não se decompõem frente à ação do calor. E a letra D, que vai ser o nosso gabarito, a presença de bicarbonato de cálcio e de magnésio que se decompõem frente à ação do calor. Bom, galera, o que eu posso trazer de informação que nos que nos remete à alternativa D, é que realmente o cálcio e o magnésio acabam aqui configurando ou propondo uma característica água de dureza. Essa dureza também é contabilizada por CaCO3, que seria o carbonato de cálcio. Desta forma, acontece que realmente pode haver uma dureza temporária quando na ação de calor ou até mesmo na incidência de luz, um tipo de decomposição térmica é chamada de termodinâmica. Quando acontece através da luz é chamada de fotólise. Seria uma dissociação, fotodissociação, ou seja, a quebra dessas partículas e poderiam, por exemplo, transformar essas substâncias em alguns tipos de óxidos e dióxidos das próprias substâncias. Então, nos remete esse gabarito à nossa alternativa letra D. Então, vamos pular agora para a próxima questão. Vamos ler então a próxima questão. Nas estações de tratamento de água, vários parâmetros físicos, químicos e biológicos são utilizados para o controle operacional. Isto posto, a cor, a turbidez, o pH e os sólidos são respectivamente parâmetros. Então vem aqui para mim. Olha só, eu vou fazer diferente com vocês para a gente resolver essa questão. Primeiro eu vou trazer a informação que na portaria 2914 tem um padrão característico da água que chama padrão organoléptico. Esse padrão organoléptico é exatamente o padrão aquele que pode aguçar os sentidos humanos.
Quando você vê uma água turva, você não precisa de nenhum tipo de aparelho para saber que ela é turva. Através do olhar, você consegue identificar e criar automaticamente um repulso na utilização daquela água. Quando você vê uma água de coloração diferenciada, quando você vê um cheiro desagradável ou algum tipo de sensação na pele, isso te traz uma reação aos seus sentidos e cria uma repulsão. Isso são padrões organolépticos. E isso também se assemelha às características físicas da água. Então vamos para a tela aqui agora. O que a questão quer é que você analise isso posto na ordem que é. Por exemplo, primeiro nós temos a cor, beleza? Que vai ser... Vamos analisar. Eu já sei que a alternativa é a letra C, que eu já joguei a questão, então eu vou circular para vocês. A cor é uma característica física, também um padrão organoléptico. Temos logo em sequência a turbidez. A turbidez também cria uma sensação turva na água. Também é uma característica física e organoléptica, beleza? Temos o pH. O pH sabemos que é a atividade dos íons de hidrogênio, ou seja, os hidrogênios carregados positivamente. Então nós temos uma característica química. E os sólidos, né? Tem várias classificações dos sólidos. Quem tem nosso curso aí tem lá no finalzinho do aula número 16, classificação dos sólidos também. É uma característica física porque os sólidos também nos remete a partículas que estão dispersas dentro do líquido, né? Pode ser sólidos voláteis, sólidos totais, sólidos sedimentáveis ou não. E tem várias classificações, mas aí está a nossa alternativa, que é a alternativa da gabarito letra C. Tá ok? Então vamos passar a próxima questão agora. Nossa questão de número 37. Vamos ler aqui. O cloro é um agente empregado na desinfecção da água para abastecimento. Quando aplicado à água, o cloro é dissociado em ácido hipocloroso. Prestar bem atenção aqui, que vai ser o segredo da nossa questão. O ácido hipocloroso e íon hipoclorito. Sendo o ácido hipocloroso mais ativo, observe só, o ácido ele é mais ativo na desinfecção. Desta forma, a maior concentração de ácido hipocloroso ocorrerá quando o pH da água for... Bom, a relação de formação de ácido hipocloroso e vários estudiosos em várias partes dos continentes já estudaram e chegaram à mesma conclusão. Águas com pH acima de 7, águas mais alcalinas, não favorece a formação do ácido hipocloroso. Então, pessoal, julgamos a nossa alternativa A como a alternativa correta, porque pH abaixo de 7, a água tendenciosamente ser ácida favorece a criação ou então a formação do ácido hipocloroso, que ele é mais efetivo no processo de descontaminação. Outro detalhe muito interessante é que a química básica a gente entende que substâncias ácidas conseguem neutralizar as bases. As bases conseguem neutralizar as ácidas. O que vai sair preponderante, ou seja, o que vai sair em residual, se vai ser mais básico ou mais ácido, isso vai com relação à proporção. Então, se a gente tem muita basicidade na água, a gente vai ter menos ácido, porque esse será consumido pela basicidade da água. Então, a quantidade a ser dosada será muito maior de cloro para a formação do ácido. O tempo de contato também tem que ser bem maior para o contato com relação com o cloro e a água para o processo de desinfecção ser eficiente. Então, quando você tem água mais ácida, você tem a maior formação do ácido hipocloroso e, da mesma forma, o processo de descontaminação pode se dar em menor tempo. Beleza? Então, vamos para a próxima questão aí agora. Nossa questão de número 38 lá da prova. O índice de Langelier é utilizado em abastecimento de água para retratar as características de uma água com relação. Aí temos as nossas alternativas. Eu vou fazer a leitura das alternativas. Letra A. Ao seu grau de corrosão e de incrustação, sendo que se o seu valor for positivo, a água será incrustante. Letra B. A sua dureza, sendo que seu valor for igual a zero, a água apresenta dureza elevada. A sua dureza, sendo que se o seu valor for negativo, a água apresenta dureza elevada. E a letra D, ao seu grau de corrosão e de incrustação, sendo que se o seu valor for positivo, a água será corrosiva. Bom, pessoal, o índice de Langelier, ele vem no intuito de caracterizar o nível de incrustação e corrosão da água. Sabemos que o nível de incrustação tem a ver muito com a tendência da água ser dura, tendo uma grande concentração de cálcio e magnésio. Ela tem, então, essas propriedades incrustantes. Inclusive,
O nível de carbonato de cálcio na contabilização da dureza, como eu já falei, ele é visto. Digamos que uma água extremamente dura possuiria mais ou menos 500 miligramas de CaCO3. É muito, então seria uma água extremamente dura. Mas o que a questão quer dizer é que o índice de Langelier, ele analisa não a dureza, mas assim, a sua respectividade sobre incrustação e corrosão. Então, a água sendo mais ácida, ela vai ser caráter corrosivo, ela tem uma característica mais básica e com mais alcalinidade, com mais cálcio e magnésio, vai ter uma característica mais incrustante. Então, nos remete então à nossa alternativa, que é o mesmo do gabarito, gabarito da letra A. Bom, galera, então dessa forma a gente vai concluindo aqui os comentários dessa primeira fase. Ainda vou realizar as outras duas questões. Eu já resolvi as outras duas questões, mas ainda vou gravar o vídeo, vai ser editado e logo a gente vai estar postando aqui no nosso canal para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa vocês joguem aí nos comentários. Temos o curso específico lá já para a galera que está em vista do concurso da Saneago lá do estado de Goiás. Já tivemos recentemente a galera aí da Embasa, já saiu convocação até, pessoal super feliz aí no grupo, a gente dá assistência direta a eles. E o pessoal de Pernambuco também aguardando o edital da Compesa. Então, espero que vocês tenham curtido, dê um like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu mesmo!